Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai falar em específico, né? Trombose, beleza? Vamos falar aqui é, um pouco desse fenômeno mais aprofundado. Quando a gente fala de trombose, a gente tem que citar que é uma consequência de três tipos de alterações, beleza? Alterações essas que podem ser de forma isolada, né? Agir de forma isolada ou agir de forma simultânea. E são elas: alteração da parede do vaso, né, ou alteração cardíaca, alterações reológicas ou hemodinâmicas e alterações na composição sanguínea, né, principalmente ali com a hipercoagulabilidade. Então a gente tem a trombose associada diretamente a uma lesão de endotélio, a uma hipercoagulabilidade e a um fluxo sanguíneo anormal, tá? Hemodinamicamente falando. O conceito, né, da trombose seria então a solidificação dos constituintes normais do sangue, né, dentro da circulação, dentro do sistema cardiovascular. Essa, esse trombo, né, como a gente já viu na aula passada, ela é formada a partir do processo da trombose e a gente tem que diferenciar ali coagulação extravascular e a coagulação pós-morte, né, que é o pós-óbito, beleza? A trombose ela se classifica de duas formas, né? Quanto à sua estrutura e a sua localização. Quanto à sua estrutura, você tem ali alguns tipos de trombos, sejam eles trombos vermelhos, né? Que é o trombo de coagulação, o trombo de estase, que é aquele trombo que a gente viu na aula passada, aquele trombo rico em hemácia, é, bem frequente aí na região venosa, né? Também chamada de flebotrombose. Nós temos os trombos brancos, que são os trombos que também são constituídos aí de plaqueta e fibrina, beleza? Que já entra naquela parte da lesão endotelial e tal, é mais frequente no sistema arterial. Nós temos os trombos hialinos. Trombo hialino, basicamente, ele é feito de fibrina, beleza? Geralmente ele é associado com a própria composição sanguínea, né? Esse já é mais encontrado na rede capilar do nosso corpo. E os trombos mistos, né? Como assim trombo misto? É o trombo que é formado por fibra, né? Por hemácia, beleza? E o que que acontece? Eles são alongados e apresentam três partes. Esse trombo é um trombo bem peculiar porque ele apresenta cabeça, tá? Colo e a cauda. Cabeça, né? Trombo branco, que é o que está fixado no endotélio. O colo, né? Já é aquela porção intermediária, uma porção mais estreitada, né? Configura-se ali as linhas de Zahn, que é ali onde tem a alternância, a troca já da zona branca para a zona vermelha. E a cauda que é composta ali por, pelo trombo vermelho. E com respeito à localização, a gente já falou que ele pode ser localizado tanto no sistema arterial quanto no sistema venoso, mas também na própria bomba, né, no próprio coração e na própria rede capilar, beleza? Então, o trombo venoso é aquele trombo que está nos vasos
venosos, né? Ele tende ali a estar em membros inferiores, a flebotrombose humana. Qual que é a característica desse trombo venoso? É aquele trombo úmido, gelatinoso, beleza? Associado aí à enfermidade de flebectasia, a estase prolongada, aquele paciente que tem uma má circulação venosa devido a uma própria alteração aí na composição sanguínea, beleza? E eles tendem a estar associados, né, de processo de flebite, que é a própria inflamação do vaso. Isso representa aproximadamente 70% dos quadros de trombose no ser humano. Os trombos cardíacos, chamados de trombos murais, é aquele trombo que está localizado ali no endocárdio mesmo, né? Principalmente ali na aurícula direita e também no ventrículo esquerdo. Então, a predominância do trombo cardíaco na aurícula direita e no ventrículo esquerdo, beleza? Como ele está dentro da câmara, está dentro do coração, ele também pode estar lá na válvula, beleza? Qual válvula que ele pode estar instalado ali, que ele pode estar agregado? São duas válvulas aqui, aórtica e mitral, são onde tem a maior incidência desses trombos valvares. E esses trombos já são ali, já tem ali uma representatividade mais baixa, então ele representa ali apenas 20% dos trombos, né, dos episódios trombóticos de trombose no ser humano. Já o trombo arterial, ele é um trombo que tende a ser branco, beleza? Tem um acometimento coronariano, cerebral, beleza? Ele pode vir ali também da região ilíaca, beleza? Artéria femoral. Ele já tem uma incidência menor ainda. É aqueles 10% que estavam faltando ali. E os trombos capilares, né? Que é o trombo hialino. Esse trombo hialino, ele pode vir decorrente ali de uma CID, de uma coagulação intravascular disseminada. Beleza? Aquele paciente, às vezes, vamos citar aí um episódio de sepse, né? De sepsemia. Pode ocasionar isso aí no paciente. Quanto ao efeito de interrupção do fluxo sanguíneo, do fluxo intravascular normal, pode ser os oclusivos, que é quando você tem aquela total oclusão da rede vascular, do calibre vascular, né? Tende ali a estar de uma forma equilibrada entre artéria e veia, né? Ele pode tanto ser trombose arterial como venosa. E os trombos murais, eles são, né, murais parietais ou semi-ocluentes, que é aquele que não tem uma capacidade de ocluir de uma forma total a luz vascular, ele oclui de forma parcial. É comum na trombose arterial devido ao calibre do vaso e ao hiperfluxo sanguíneo, e também na própria câmara cardíaca. Essa trombose mural, ela é rara, tá? A incidência dela é muito baixa. Pode ser pode aparecer, quanto não aparecer, né? A medicina fala nunca diga sempre, nunca diga nunca. Então, você ter essa trombose arterial, né?
já é um pouco mais difícil do que você ter um trombo na rede venosa, beleza? Devido ao próprio hiperfluxo sanguíneo, a pressão na rede arterial, a pressão sanguínea, a pressão de fluxo na rede arterial, ela é maior, tá? Bom, o efeito de interrupção canalizado, o que que acontece? Aquele trombo sofreu uma proliferação fibroblástica e uma neovascularização, cresceu o vaso por dentro desse trombo, beleza? Houve aquela neovascularização e houve um restabelecimento de uma parte do fluxo sanguíneo naquele local, por dentro do próprio trombo, beleza? Um exemplo de um trombo mural, aqui a gente observa bem no ápice ventricular, né? Tanto no esquerdo como no direito, você observa essa cicatriz fibrosa, né? Bem extensa. E também aqui você observa o trombo, né? Na dissecção de aorta, ali bem na aorta abdominal, beleza? Você observa aí difusos trombos murais. Falando de infecção, pode-se ter trombo decorrente de infecções? Sim, o trombo séptico, beleza? Esse trombo, ele sofre uma colonização, né? Ou isso foi às custas de um processo inflamatório, formou-se esse trombo, beleza? Então você tem um trombo séptico, né? Que é aquele trombo, entre aspas, um trombo carregado ali de bactéria, ou você vai ter um trombo asséptico, que são aqueles trombos que a gente citou lá para trás, aquele trombo que surgiu ali devido a uma estase prolongada, devido a uma lesão endotelial, formou-se aquela cascata e formou o trombo, ok? Então, quanto à infecção, ele pode ser um trombo séptico, sim. Ele pode ser um trombo que sofreu colonização bacteriana. Exemplo de enfermidade onde esse trombo pode sofrer uma colonização bacteriana. Uma endocardite valvular, né? Endocardite valvar. Clássico, onde você tem essa formação de trombos sépticos, beleza? Você observa a formação desses trombos sépticos, você observa tecido bastante inflamado, né? Nessa endocardite, ok? Qual que é a etiopatogenia da trombose? Você tem aqui especificamente uma tríade que chama tríade de Virchow. Essa trombose, ela é decorrente dessa tríade de Virchow, né? Ela é uma consequência dessa tríade. Então você tem ali alteração da parede vascular, alteração hemodinâmica ou alteração na composição sanguínea, né? Aquela hipercoagulabilidade que a gente falou lá atrás, ok? Então você tem a tríade de Virchow. Essas alterações da parede do vaso, ela é evidenciável na maioria desses episódios de trombose arterial e cardíaca. Em algumas vezes você observa alteração na parede vascular venosa, beleza? Por quê? Porque onde você tem um fluxo sanguíneo maior, você pode ter uma lesão decorrente a uma aterosclerose
Então, essa formação desse trombo torna-se suscetível onde você tem um, um fluxo sanguíneo maior, capaz de lesionar essa parede, né? Essa parte que está, essa aterosclerose, beleza? Algumas causas de alteração na parede vascular, ou até mesmo no endocárdio. O próprio trauma, né? Que é aquela punção repetida. Então, quando você punciona o mesmo sítio por diversas vezes. Localização de bactérias na superfície vascular. Infecções virais de células endoteliais e migração de parasitas na parede vascular, né? O próprio caso da endocardite. Arteriosclerose, onde você tem aquela formação, aquele enrijecimento da parede arterial, beleza? O próprio infarto agudo do miocárdio, tá? É um mecanismo que vai gerar essa lesão de parede endocárdica, de parede vascular. E diversas erosões vasculares decorrentes de infiltrações neoplásicas, né? Paciente com CA. O mecanismo é basicamente o mesmo. Lembra lá, você tem a lesão endotelial e a exposição daquele colágeno subendotelial. Beleza? E aí você tem aquele fator de coagulação, de cascata coagulativa, similar ao que a gente viu na formação do trombo. Alterações reológicas ou hemodinâmicas. Bom, nós temos aí, primeira coisa, por estase, né? Que seria essa estase? Seria uma deficiência não, uma diminuição do fluxo, né? Do fluxo sanguíneo. O sangue começa a passar muito devagar ali naquele lugar por determinado motivo, enfim, por N causa. Então você tem essa estase prolongada, você tem esse baixo fluxo, essa baixa velocidade de fluxo, beleza? O que acontece? Você tem essa alteração desse fluxo lamelar e você faz com que essas células, principalmente as plaquetas, que ocupavam a corrente axial, passem a marginar esse fluxo. Então, o contato plaqueta e endotélio fica mais estreito, beleza? Então, o que acontece? Como você está tendo um contato mais estreitado e uma velocidade de fluxo menor, você pode ter uma ativação dessa cascata coagulativa. Outra alteração por turbulência. Predispõe a deposição plaquetária, né? Você vai alterar esse fluxo lamelar, só que você vai ter uma modificação da corrente em marginal. Então, o que acontece? Acontece uma lesão na íntima vascular. Então, é o mesmo esquema. Como você teve aquela turbulência intravascular, essa turbulência intravascular pode traumatizar, pode lesionar a íntima vascular. Então, você vai ter exposição do colágeno subendotelial. Tá? Então, aí ocorre todo aquele fator, ocorre a agregação plaquetária, o recrutamento e tal. E as alterações sanguíneas, né, que é a hipercoagulabilidade. É aquele paciente
que está suscetível a fatores hipercoagulativos. Quem seria essa galera? Fatores mais importantes na trombogênese. Vamos lá. Trombocitose. É o paciente com anemia ferropriva, né? Após hemorragias graves, né? O paciente pós-operatório. Aqui ainda cita principalmente o paciente pós-esplenectomia, pós-retirada do baço, enfermidade de Hodgkin, a própria disseminação neoplásica, né? Que cita a disseminação maligna, e as síndromes mieloproliferativas. Aí também já entra ali aquela parte de fator de coagulação que a gente citou nas outras aulas, né? Então você tem esse incremento de fator de coagulação na gestação. Você tem ali fator 7, fator 8. Quando você tem um episódio de síndrome nefrótica, né? Já tem um incremento, ele já inclui ali fator 5, 7, fator 8, fator 10. Beleza? Fatores esses também que aparecem em algumas neoplasias malignas, né? Eles são ali incrementados. A própria redução na atividade fibrinolítica, né? O paciente diabético, o paciente obeso, síndrome nefrótica, de novo, né? Porque você começa a ter uma perda de antagonistas da coagulação devido à síndrome nefrótica. O próprio aumento da viscosidade sanguínea, que é o paciente que tem anemia falciforme, né? É aquele paciente que tem ali uma diminuição da flexibilidade da hemácia. Outra situação é policitemia, beleza? O paciente policitêmico ele tende a cursar com esse aumento de viscosidade. Doutor, o que é isso, né? Policitemia. Falar grosso modo aí, é um tipo de câncer sanguíneo, beleza? Você tem ali uma mutação de célula medular e você vai ter uma alteração, principalmente ali na produção de glóbulo vermelho, na produção de hemácia, né? E também está associado ali na produção de eritrócito, beleza? Então isso é uma policitemia. Também episódios de desidratação e queimaduras vão alterar essa viscosidade sanguínea. O que acontece com esse trombo depois? Qual que é o destino desse trombo? Pode ser a lise dele, né? Que é a degradação frente à ação da plasmina, né? A fibrinolizina. Então você vai ter uma degradação, você vai ter ali, vai ser digerido esse trombo. Você pode ter o amolecimento, né, desse trombo, porque esse trombo ele passa a ser reconhecido como um corpo estranho na rede, então o neutrófilo vai invadir ele, o neutrófilo vai atacar ele. Então você vai ter uma digestão enzimática, pelo menos da massa central, né? Então ele vai virar ali um saco de conteúdo puriforme, beleza? O que é isso? Um saco purulento, beleza? Essa alteração, quando tem essa alteração puriforme, principalmente isso acontece em episódios quando você tem contaminação associada, beleza? Por quê? Vai virar um trombo séptico devido ao ataque do neutrófilo para degradar aquela enzima, para degradar a massa, né? Aquela massa central. Então vira um trombo mole, beleza? Então ele vai ficar rodando na circulação aí. Mas o que acontece?
Quando esse trombo está rodando por ele pode se romper, ele pode estourar. Quando esse trombo ele estoura, ele se rompe na circulação, vai liberar todo aquele líquido, né? Então, ele dissipa e vai embora. Onde a gente vê isso aqui? Principalmente naqueles trombos volumosos, né? Naqueles sacos aneurismáticos, beleza? Esses trombos volumosos, principalmente ali dentro de ventrículo, dentro de átrio, né? Dentro da própria câmara cardíaca. Então vamos lá, organização, invasão do trombo por macrófago, fibroblasto, né? E por brotos de neovascularização, que culminam com a transformação do mesmo em um tecido de granulação. Pode-se ocorrer a canalização, né, que foi como a gente já viu lá atrás. Pode-se ocorrer a colonização bacteriana, no caso, quando o paciente tem tal enfermidade associada. Pode embolizar, a embolização, quando esse trombo se desloca ou quando esse trombo se fragmenta. Essa trombolização é muito perigosa, porque ela pode, se ela está instalada lá em um vaso de grande calibre, ele pode atingir a circulação menor e ocluir algum vaso, seja pulmonar, seja cerebral, ou até mesmo um vaso coronariano, principalmente ali onde já começa a se estreitar, onde já tem outro evento aterosclerótico mais para frente, beleza? Falando aí das características macroscópicas, né? Os venosos, eles tendem a ser vermelhos e oclusivos, como a gente viu lá atrás, né? Aspecto úmido e gelatinoso. O coágulo pós-mortem, né? Ele bem aderido ao endotélio, tá? Quando ele é retirado ali na necrópsia, no exame necropsial, ele tende a apresentar, ele deixa uma superfície rugosa e fosca, beleza? Essa é a característica do trombo, ali do coágulo pós-mortem. A característica desse trombo cardíaco, ele já tende a ser branco, né? Aquele trombo seco, friável, né? Inelástico, tende ali a estar associado com alterações no endocárdio, beleza? Ou também pode ser o trombo vermelho, né? Bem semelhante ao trombo venoso, quando você tem ali aquele retardamento de circulação sanguínea dentro da própria câmara cardíaca, tá? Onde aparece isso aqui, bem comum nos episódios de miocardite, né? Miocardite chagásica crônica, no paciente chagásico, paciente portador de Chagas, né? A característica macroscópica do trombo arterial tende a ser branca, beleza? E pode ou não ser oclusivo, né? Ele tende a ser oclusivo na maior parte das vezes na vascularização venosa. Então você tem um trombo organizado, né? Esse trombo ele tende a ser de aspecto branco. O trombo em organização, né? Você tende a ter uma área branca e avermelhada, né? Ele ainda está bem misto ali. Outro episódio aqui de um trombo em organização, né? Você tem uma área mista ainda ali, tá nessa transição ainda. Um trombo recente, aspecto vermelho. Tá? Então essas são as características observáveis na macroscopia, né? Características microscópicas. Vamos lá.
Quando a gente fala dessa característica microscópica, no branco, você já tem ali uma lamela amorfa, né? Não tem um formato bonitinho, certinho. É desprovido de célula, tende a ter ali aspecto eosinofílico, beleza? E é formada pelaquela aglutinação de plaquetas e desintegradas, tá? Aspecto bifurcado, porque essas próprias plaquetas, né, conglutinadas, se bifurcam. Então esse trombo tem de ter um aspecto que o livro nos fala, aspecto coraliforme, beleza? Já o vermelho, você tem ali a rede de fibrina, né? Você tem aquele conglomerado plaquetário, principalmente ali em pontos nodais. E você tem ali na malha desse trombo, leucócito e hemácia. Beleza? Você tem aqui bem característico, né? Essa delimitação laminal. E você observa um preenchimento, né? Aquele trombo organizado. Beleza? Bem característico, tá? Consequência desse trombo. Depende do tipo, depende da localização, depende do tipo anatômico da circulação em que ele vai parar e depende do local da vulnerabilidade dos tecidos à hipóxia. Por exemplo, o tecido cerebral é mais vulnerável a episódios hipóxicos, tá? Então o tecido cerebral tende a sofrer mais pela hipóxia. Então nós temos ali, em geral, essas complicações. A isquemia, né? Que você vai ter ali a hipotrofia devido àquela má circulação local, tá chegando pouco nutriente, pouco oxigênio, ou até mesmo um infarto. Você tem a hiperemia passiva, que ela progride pro edema, então você começa a ter ali degenerações secundárias a essa hiperemia, você tem ali hipotrofia e último estágio aqui que você tem é o infarto, né? Que é o infarto vermelho. Por último, a embolia. A embolia é quando esse trombo se desgarra e viaja, né? Vai embora. Já esse episódio de coagulação intravascular disseminada, né, é uma cascata de desordens, uma cascata aí de uma desregulação que tende a cursar para um mau prognóstico, né? A gente observa isso aqui principalmente em complicações obstétricas, né? Complicações obstétricas a malignidades avançadas. Beleza? Outra situação. Coagulopatias de consumo. Beleza? Associada a coagulopatias de consumo. Essa coagulação intravascular disseminada, ela nunca, não vou falar nunca, né? Ela tende a ser enfermidade secundária. Ela não é enfermidade primária, tá? Ela é complicação de alguma outra coisa. Ela é complicação de algum
de alguma desordem, seja ela aí obstétrica, né? Ou o próprio coronavírus tiveram pacientes que, ao exame de necrópsia, foram diagnosticados ali coagulação intravascular disseminada, beleza? O próprio paciente portador do SARS-CoV-2, né? Aquele paciente que já está em um estado mais delicado, aquele paciente grave já, aquele paciente da UTI, ele tem uma alta probabilidade de cursar com coagulação intravascular disseminada. Por isso que esse paciente, vamos falar do coronavírus que está mais em evidência, é aquele paciente que morre por tromboembolia pulmonar, beleza? É aquele paciente que dentro da UTI eles tendem a ter um cuidado maior com respeito à medicação anticoagulativa, heparina, varfarina, né? É aquele paciente que está em anticoagulação dentro da UTI por esses eventos intravasculares disseminados. Tranquilo? Pessoal, ficou alguma dúvida? Tá de boa? É um tema extenso, gente, mas nós conseguimos aí terminar a parte de descompensações hemodinâmicas. Beleza? Sim. O conteúdo da grade completo, quer ver? Deixa eu ver o que faltou aqui. Não conseguimos zerar, não.